Glória a Deus, amém, irmãos? Graça e paz. Aleluia. Firmeza? Tudo certo? Só na bênção de Deus? Glória a Deus. Deus é bom, né? Glória a Deus. Deus é muito bom. Irmãos, nós vamos compartilhar uma palavra. Para quem está anotando aí. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 1 até o versículo 4. Mateus 18, do 1 ao 4. Para quem está anotando o título dessa mensagem, é Voltando a Ser Criança. Amém? Glória a Deus. Amém. Então vamos lá, no texto diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamaram uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Vamos repetir o versículo 4. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Esse texto é muito claro, né, a respeito do reino de Deus em nossas vidas. E o maior plano que Deus tem para a igreja é cumprir tudo que está previsto no reino de Deus. Então, tudo que vem de Deus é bom. Amém, irmãos? Então, o reino de Deus é perfeito na vida da igreja, na vida de qualquer pessoa, qualquer ser humano. O reino de Deus é perfeito para nós. E Deus tem o reino dele para nós. Ele tem essa satisfação em nos abençoar no reino de Deus. O reino de Deus é algo que vai vir para nós com muita glória, com muito conforto. Tudo que estamos passando aqui em parte, nós vamos assumir parte do reino de Deus até em vida, e outra parte nós vamos assumir com ele na glória. Mas esse texto aqui ele deixa muito claro a respeito das coisas do reino de Deus. Como nós vamos herdar o reino de Deus, o que é preciso estabelecer na terra como reino de Deus em forma de nós que somos da igreja, Então existe um plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Antes da gente falar desse texto, eu queria trazer o contexto. Eu acho muito importante a gente entender com toda a emoção ou com todo o entendimento o que essas pessoas tinham acabado de passar. Se você ler depois na sua casa, Mateus 17, o capítulo anterior, você vai ver que os discípulos, eles teve algumas apresentações ou vivenciou algumas coisas que mostravam hierarquias no reino espiritual, No todo o reino, tanto espiritual como humano, teve algumas apresentações para eles ali que trouxeram o entendimento deles a fazer essa pergunta para Jesus. Eles não chegaram em Jesus de repente, Wesley, e falou assim: quem é o maior no reino de Deus? Eles não chegaram de espontânea vontade fazendo essa pergunta. Eles vivenciaram algo no capítulo anterior. Uma das coisas que eles vivenciou, até anotei aqui para ser mais rápido, a transfiguração de Jesus. Todos nós aqui já ouvimos falar, a maioria já deve ter ouvido falar da transfiguração de Jesus. Jesus se tornou uma luz, descia, levaram os discípulos para o monte, e lá apareceu para eles uma forte imagem espiritual. E ali naquele lugar apareceram duas pessoas muito importantes do Velho Testamento. Apareceram para ele, bom de Bíblia, Moisés e Elias. Apareceu ali no monte. Então os discípulos, eles ficaram, já ficaram meio assim. Nossa, dois discípulos foram, acho que foi Tiago e João, só confirmar. Tiago e João mesmo. Jesus levou eles para lá e teve essa apresentação. E aí, eles pegou e falou assim: nosso Deus, e agora? Eu quero fazer uma tenda aqui para vocês aqui. Calma aí, vocês vão embora desse jeito, não. Moço, Moisés está na minha frente. Ele ficou todo com aquela coisa. Os dois subiram. Aí ele pega e Jesus fala: não, nós vamos descer. Não é necessário que nós ficamos aqui o tempo todo vendo isso. Então ali eles tiveram uma apresentação de uma hierarquia, espiritual. E depois disso, quando eles desceram do monte, Jesus vindo no caminho, um homem chega até Jesus e fala assim para ele: meu filho está endemoniado, ele está perturbado,
e os seus discípulos não conseguiram tirar o demônio dele. E ali os discípulos deparou com mais uma situação de hierarquia espiritual. Porque os outros demônios, às vezes, eles já estavam acostumados a tirar, né, no nome do Senhor, mas aquele demônio ele não conseguiu tirar, porque esse demônio que estava na vida daquele menino era um demônio um pouco diferente. E aí Jesus pega mais uma vez e fala: homens de pequena fé, vocês tiveram a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, né? E faz ali um sermão ali para eles. E Jesus vai, tira o demônio daquele menino. E ele, ao tirar o demônio daquele menino, Jesus diz assim: existem demônios que só saem na base de jejum e da oração. Então eles aprenderam que tinha mais uma característica, que não era somente expulsar, ter uma vida com Deus simplesmente. Precisava de algo a mais. E depois, no final do capítulo 17, aparecem os coletores de impostos, César. Então ele chegou ali, coletores de impostos do Império Romano, querendo colher o imposto de Jesus. O pastor até já aceitou essa passagem, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vai lá, Pedro, pega lá o peixe, tira a primeira moedinha que tiver dentro desse peixe que você pescar, você vai pagar o meu imposto seu. Então os discípulos que estavam ali com Jesus, eles tiveram algumas apresentações espirituais, algumas apresentações de hierarquia, até em questão dos demônios, né? Que teve aquele demônio que só saía, né? Existe uma espécie de demônio que só sai por a base de jejum e oração. Né? Ele viu Moisés e Elias com Jesus, e eles também viu ainda Jesus tendo que pagar tributo para alguém que aparentemente seria maior do que ele. Então, nesse contexto, eles chegam e Jesus fala: quem é o maior no reino dos céus? Então, por isso que eles fizeram essa pergunta. Eles chegaram porque, diante de Jesus, para fazer essa pergunta, porque começou a pensar um pouco diferente. E às vezes até eles mesmos pensaram que já era alguma coisa, ou no reino. Então aqui a gente vê no texto que ele fala que é necessário que nós precisamos nos converter, que nós precisamos tornar como uma criança, se nós queremos realmente herdar o reino dos céus. Amém, irmãos? Então esse é o contexto bíblico, né, para nós. Voltando a ser criança, às vezes, para mim, acho que a gente fala assim: nossa, eu sou criança. Não é? Às vezes eu sou mais um pouco palhaço, né, de criança. Mas ser criança é totalmente diferente de ser brincalhão, de bobo, né? Tem uns meninos do futebol aí, né? Sempre é o da rodada, Rafael, Jefferson. Eu falo para os irmãos que o futebol que eu participo ali com os irmãos da igreja é minha, como é que fala? Válvula de escape, né? O pastor gosta de pedalar, né? Com Guilherme, vai até em Maranhão. Eles vai lá, joga as energias deles. E eu gosto de futebol, né? Eu chego no futebol, aí eu sou aquele moleque, irmão. Você falando de futebol, é uma bênção do nosso futebol, né? Então eu brigo com os meninos, nós gritamos com o outro, mas todo mundo vira menino ali. E é muito bom, muito sadio a nossa brincadeira. Mas só que o Senhor, ele fala que o maior no reino dos céus não é o cara que é mais bobo, né? O maior no reino dos céus não é aquela criança que ela é a mais boba. Não é a pessoa mais engraçada, né? Ele deixa algo bem claro aqui no texto para nós. Vamos ver no versículo 3. Ele fala assim: e diz: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Jamais. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Então esse é o contexto bíblico para nós. E para nós herdarmos o reino do céu, para nós entrarmos no reino do céu, nós temos que nos converter. Às vezes, muitos de nós, se você for olhar esse contexto dessa resposta de Jesus, se você fosse perguntar, falar assim: como o que aconteceu comigo? Eu não tenho dessa criança, Jesus disse. Aqui eu quero fazer umas colocações. O porquê que nós devemos ter criança? Por que a Pauliana tem criança? Por que o Flávio tem criança? Para poder entrar no reino. Existe algo que o Senhor quer de nós. Ele quer a nossa conversão. Ele quer caráter. Ele quer que você seja uma criança onde seja fácil levar você, quer que você seja essa criança
E existem alguns atributos na criança que nós podemos observar. Então eu queria estar anotando aí. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é: a criança não é dominada por ambição. Fala comigo assim: a criança não é dominada por ambição. Às vezes nos dias de hoje, se você for olhar para crianças, às vezes você pode pensar, mas o Alessandro está falando de crianças. As crianças de hoje elas são um pouco mais aceleradas. Eu vi um intelectual dizer algo o quanto o nosso tempo está acelerado, o quanto as coisas têm andado rápido, o quanto as informações têm chegado rápido a nós. Muitas crianças estão amadurecendo precoce. Existem muitas crianças que na idade de 7 anos já deixaram de ser criança. Existem crianças que na idade de 9 anos, já há muito tempo elas pararam de ser criança. Deixaram de ser criança. Então, existe esse processo muito rápido da nossa geração, que é a geração muito rápida, onde as crianças estão amadurecendo da hora, onde os adolescentes estão amadurecendo da hora. E nessa fase das crianças, acontece muito. Então, quando você vê uma criança que já é muito ambiciosa, essa criança ela já ultrapassou a fase de criança. Ela já não é mais. Porque criança, ela não tem muita ambição. Criança, ao mesmo tempo que ela perde um videogame, se você fizer um barquinho de papel e começar a brincar com ela, até esquece do videogame. A criança, quando ela é pura, esse sentido que a palavra de Deus nos diz sobre ser criança, está falando para nós voltarmos a ser inocentes, voltarmos a andar num caminho de inocência, voltar a ser como nós éramos antes, no início do nosso nascimento. Porque quando nós nascemos em Cristo, Nicodemos foi um pouco difícil de entender isso. Quando Jesus olha para ele e fala assim: ó, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele entende que ele precisava, o físico dele precisava restaurar de novo como uma de uma criança. Mas não, o Senhor estava dizendo para ele: você precisa voltar à inocência. Você nasceu de mim, você precisa ser inocente. Você precisa experimentar das coisas, igual você experimentou no início, voltando ao primeiro amor que você tinha antes, começar a ser aquela criança inocente. É isso que o Senhor quer da igreja. Não tem outra coisa que Deus quer de nós, para nós herdarmos do reino dos céus, a não ser essa inocência de uma criança. E às vezes nós vemos na nossa geração um processo muito acelerado, onde muitos de nós estamos deixando de ser essa criança, onde nós não estamos mais andando por ambição, onde nós não estamos olhando mais, como diz a palavra de Deus, vivendo apenas pelo que eu estou enxergando fisicamente, mas sim por fé. Porque a palavra de Deus fala para nós andarmos por fé, e não pelo que nós estamos. Mas às vezes a ambição do nosso coração tem deixado a gente distante desse projeto de Deus. E Deus quer revelar a palavra dele nessa noite, para que gere um arrependimento no nosso coração, para que nós voltamos a ser essa criança que Deus gerou dentro de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, aqui nós vemos algumas coisas que os discípulos, ali naquele momento, quando perguntaram para Jesus quem era o maior do reino, todo o contexto que eu disse para vocês, eles pensavam que às vezes eles já eram alguma coisa, que eles tinham largado as fazer, largado tudo para poder seguir a Deus e atrás de alguma recompensa que realmente o Senhor tem para nós. Quinta-feira lá na célula, com a palavra da semana passada, os irmãos estavam compartilhando. E Deus trouxe um assunto para nós na célula que eu achei muito interessante. João Batista, quando ele ia para anunciar o evangelho, ele falava: arrependei-vos, e às vezes ele é até mais duro. Hoje as pessoas se convertem não porque elas estão arrependidas, mas porque elas estão sofrendo. As pessoas hoje se convertem ao Senhor não porque elas precisam ser salvas, porque elas precisam sair do império das trevas e vir para o reino da luz. As pessoas se convertem, a maioria das vezes, porque elas estão passando por um momento de dificuldade. Então, quando nós olhamos para nós e falamos: Senhor, onde eu deixei de ser criança? É quando eu penso em algo ambicioso, de renunciar. Aí nós nos tornamos crianças que querem ser crianças que querem mais. E o Senhor não tem esse projeto. A criança ela não tem essa ambição. Sempre está fazendo as coisas em favor do outro. Mas Deus quer nos abençoar, Deus quer nos abençoar. Mas a minha conversão, ela tem que ter uma da palavra.
Glória a Deus. Então aqui eu não sei se os discípulos já achavam que eles eram muito grandes, dando todo o tempo. Mas tem um segundo ponto que eu quero falar sobre a criança. A criança não tem preconceito. Fala comigo, a criança não tem preconceito. Qual, por exemplo? O que eu posso dizer a respeito disso? Você fala assim, não, eu já vi criança que teve preconceito. Mas é muito. Às vezes eu, um pouquinho mais moreno, às vezes eu falo pro bebê assim, sim, aí o bebê, não. Vocês ficam com medo. Mas é falta de costume. Criança, ela não importa o que é, como veste. Ela é uma criança. Ela não tem essa maldade que está dentro do nosso coração. E quando eu falo que o Senhor quer nos fazer essa criança, irmão, o que acontece quando nós levamos para o reino de Deus? As pessoas que não são crianças no reino de Deus, elas não aprendem a brincar com o evangelho. Elas não aprendem a brincar numa célula. Elas não aprendem a brincar de ir para a célula. Elas não aprendem a brincar de ir numa oração. Tudo para elas é difícil. Tudo para elas começa a se tornar pesado. Porque tudo que for a respeito do reino de Deus vai tirar a gente de uma zona de conforto. Eu falo muito para os meninos da nossa rede de célula. Gosto de fazer vigília com eles. Porque na época que eu era jovem, nós fazíamos muitas vigílias, na época do Sandrão, da galera das antigas. Porque antigamente não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada que tirava o seu foco. Ou nós ia para a igreja ver os amigos e orar, ou nós ia dormir. Mas hoje a situação que o mundo tem dado de informação para nós, qualquer coisa nos tira o foco de buscar mais a Deus, de tirar um tempo para a palavra de Deus. E isso aqui tem tudo a ver com ser criança. Porque a criança, quando ela está nesse ponto aqui, ela não tem preconceito com nada. Se alguém te levantar amanhã como líder de célula e falar, nós vamos fazer uma célula na sua casa. Se você já teve uma experiência, às vezes que não foi muito boa, você vai falar assim, quero mexer com isso agora. Com muito respeito. Não, eu no meu canto servindo ao Senhor, apenas aqui no... Você parou de brincar, você parou de ser essa criança que tem preconceito com as coisas de Deus. E muitos de nós estamos com muito preconceito a respeito das coisas. Nós temos preconceito com os dons espirituais. Nós temos preconceito em entregar tudo que nós temos ao Senhor por causa do amor que nós temos por Ele. Mas Deus quer restaurar o coração de criança no meio da igreja de noite. Deus quer trazer de volta aquela paixão que você tinha antes de entregar a sua vida ao Senhor. Por mais que você passasse qualquer vergonha por causa do Evangelho, mas você tinha um coração inocente, onde você falava, Senhor, pode fazer de mim o que o Senhor quiser. Tudo que é meu é do Senhor. Eu sei que Deus tem feito isso na vida de alguns, mas eu sei que tem muitas pessoas que hoje não estão sendo como crianças e deixando de ser levados pelo vento para que o Evangelho de Deus e o reino dos céus seja estabelecido. Você precisa abrir seu coração e falar para o Senhor, Deus, essa semana eu vou surpreender o irmão. Essa semana eu vou chegar na igreja e vou abraçar as pessoas. Essa semana eu vou levar mais lanche do que eu levava antes na célula. Essa semana eu vou abençoar alguém mais do que eu abençoava. Isso é ter um coração onde não tem preconceito, em abrir todos os leques que a palavra de Deus te dá, para que você seja uma criança, irmão. Deus quer que essas crianças herdam o reino do céu. Você é essa criança que o Senhor está preparando. Glória a Deus. Tem um outro ponto que fala assim que a criança é humilde. Olha para o seu irmão do lado e fala assim, a criança é humilde. A humildade é o que mais bate na criança. Muita gente fala que o cão é o inimigo, é o melhor amigo do homem, porque esse bate nele depois. De amizade. Mas a criança, quando você tem alguma advertência, para falar bem. Então, quando no texto fala que se nós não nos converter, nós não converter o nosso coração de verdade, e se a gente não tornar como uma criança, nós não vamos entrar no reino dos céus. Jesus deixou isso bem claro na palavra dele. Mas tem um outro texto lá em 1 Pedro 5, que fala que Deus, ele resiste quem? Dá graça para quem? Se você é uma criança que tem errado, mas você é um, vai dar graça para você. Você vai estar disponível para poder dar. Glória a Deus. Então o canal aqui, irmãos, é voltar a ser inocente. É voltar às outras coisas que você tinha antes
mas você deixou de ser criança. Quando eu falo de criança ser inocente, eu vou falar um episódio que aconteceu comigo. E eu lembro que o Senhor me fez lembrar essa semana que eu estava falando palavra. E eu lembro quando eu estava na quinta série, quero que os irmãos entendam carinho, até minha esposa. Estava na quinta série, eu lembro que a professora falou assim, preciso fazer um trabalho de geografia e ter duas pessoas. Eu lembro que uma menina me escolheu. E aí eu peguei, né, fui fazer esse trabalho. Eu de boa, né, tranquilo, né. Cheguei lá na casa da menina, eu sentei na sala, depois eu fui lá. E eu sempre, graças a Deus, Deus sempre deu tipo assim, aquele temor, né, de fazer nada contra. E aí eu peguei, tava lá na sala, a menina passou de toalha. Tava eu e ela na casa. Eu, nossa. Aí passou, eu dei moral. Aí, depois de novo, a menina passa de toalha de novo e conversa comigo, e eu falando de geografia. Mas as placas tectônicas, né? As placas tectônicas, ela vai separou o Brasil separou da África e tal. E a menina passava de toalha na sala. Eu peguei, eu lembro que teve uma hora que a menina colocou roupa, né? E estava eu e ela na casa. E ela começou a trancar a casa, vou ter que sair. Aí eu falei assim, ué, mas nós não vamos fazer um trabalho de geografia. Aí ela falou, não, tem que sair. Saiu brava, né? Aí eu peguei, eu fui embora. Deus falou que eu resisti da tentação e eu recebi. Então, às vezes, tem coisas que acontecem no nosso meio. E acontece no meio da igreja, da célula, que você, quando tem um coração, quando as pessoas chegam em mim e falam assim, nossa, está acontecendo isso na igreja, eu fico assim, acontece isso lá na igreja? Nossa, Alessandro, mas você é voado demais, você não está vendo. A primeira vez que eu ouvi falar que marido, esposa aí, né, um traiu o outro, irmão, já estava com quase 19 anos. E assim, dessa traição do jeito que é hoje, esse olhar carnal que tem no meio das pessoas. E eu peguei e falei assim, rapaz, mas sabe o que Deus estava fazendo? Ele estava deixando o coração. Estava deixando o coração igual de. Mas às vezes parece que se você não for um coração, não tiver um coração, você é o pamão. Se aparecer aquela menina jovem, você não, como pular, você não pegar ela, você é o pamão. Você é o frouxo. Você é aquela pessoa, como os mais antigos, taioba da sociedade. Mas o povo maior no céu. Quando você deixa essas coisas para trás, quando você deixa a sexualidade para trás, quando você deixa o sexo fora do casamento para trás, quando você olha assim na sua turma e vê que você é o mais inocente do seu trabalho, o Espírito Santo se alegra com a sua vida, sabia disso? Quando Deus vê a inocência do seu coração onde você está, quando as pessoas falam bobeira para você e você finge que não é nada. Eu tive um constrangimento enorme essa semana no trabalho. Uma senhora mais ou menos de uns 70 anos para 80 anos, chegou eu e meu supervisor, ele é brincalhão, gosta de falar bobeira. Nós entramos no supermercado, foi atender aqui no Bar Goiás ali. Uma senhora, irmão, essa mulher falava tanta pornografia, acho que se eu fosse da família dela, eu já tinha dado um dia de aqui em Goiás. Uma pessoa, quarta-feira, 8 horas da manhã, falando um monte de pornografia no mercado, para todos os clientes ver, e ela veio brincar com meu supervisor terrível. Parecia salvo. Eu falei, misericórdia. E eu fazendo a troca lá assim, né, abaixado. E ela, e esse gordão aí? Desse jeito. Ele não sei o quê, falou um tanto. E eu fiquei com a cabeça baixa, pra graça. Bora. E eu fazendo as trocas, o supervisor do meu lado, deu tal. Aí tem uma hora que. Poxa, mas você é vendedor, você tem que. A mulher. Aí depois ela falou da minha moto. Não, aí cadeira você pode. A moto é um carro. Aí eu falei assim, agora você tá me abençoando, né? Glória. Agora. Mas enquanto ela tava falando bobeira, todo mundo no supermercado rindo. Só eu tava. Aí eu peguei. Sabe o que eu fiz ali aquela hora? Ou colocou meu coração como. Deixei tudo passar para trás. Irmão, se eu não tivesse da luz do Senhor, esse domingo ali, eu tinha acabado. Ela falou coisas pesadas. E às vezes você na sua casa, você
às vezes no seu trabalho. Quantas vezes as pessoas vêm falar coisas horríveis com você, você dá o outro lado para essa pessoa bater, você pega e devolver a mesma agressão. Criança, ela não tem potencial de devolver a mesma agressão que ela recebe. Por mais que o Guilherme queira, quando eu dou uma surra no Guilherme, e ele queira devolver isso, a força da criança é menor. Porque a criança, ela trabalha na força do pai. Então, o nosso pai é o Senhor. Se você quer ser uma criança do reino, você precisa ter humildade. Você precisa converter. Eu estou expondo essas coisas que eu não poder falar as coisas que te vantagem, mas porque Deus tem gerado o coração. Eu acredito que quanto mais nós alimentamos da palavra, torna. Irmão, tanto que é chato criança que quer ser adulto. Quem já viu criança que quer ser adulto? Irmão, tem criança que você pega o tablet e fala assim, vamos ver aqui a galinha pitadinha. Fala, não, estou olhando o bolsa de valor. A política, o Bolsonaro. Ela está olhando notícia da não sei o que lá, não sei o que lá tal. A criança está envolvida em outro, mas está jogando em rede. Você chega lá nela e fala assim, vamos brincar de bolinha aqui, ó, de queimada, né? Igual nós brincava. Não, eu brinco no celular. Criança que quer ser gente grande é a pior coisa. Sabe o que quer dizer para nós? Você não é um que quer ser gente grande antes da hora. O Senhor não, porque Deus olha, porque só vai entrar no céu quem for criança. No reino dos céus só vai entrar quem for criança. Quem não é criança não vai herdar o reino dos céus. Quem tiver a maldade, a flor da pele do coração, não vai herdar o reino. Então Jesus ele faz um convite para ser. Se eu chegar aqui no Santo e falar, Santo, tem coragem de ficar de coragem agora aqui na igreja? Tem? Se eu falar para o pastor Júnior, pastor, vamos jogar uma amarelinha aqui agora, ele vem para ajudar mais na. Mas e quando as pessoas não, vamos fazer o reino de Deus? Você não quer brincar de fazer o reino de Deus mais? Você virou uma criança adulta. Tudo é não. Tudo eu não posso, já fiz, já tive experiência. Irmão, isso se torna uma criança chata. Você tem que aprender a divertir com os irmãos da sua célula. Vamos acampar? Vamos fazer uma célula na praça? Vamos fazer uma cesta? Vamos fazer. Vamos pular corda? Vamos. As dinâmicas, né, geralmente da célula fazem para criança de novo. E às vezes a gente não quer nem participar dessas dinâmicas, porque às vezes nós não queremos ter hora de brincar no som da palavra de Deus, do reino de Deus na nossa vida. Quando você pega essa palavra e fala assim, deixa tudo. Agora eu tô me carregar. Glória a Deus. É isso que Deus quer para você. Então, o outro ponto, quando deixei de ser cristão? Quando você deixou então? Já que a gente falou de tudo, o contexto, falou de todas as coisas. Mas quando então você deixou? Sabe aonde você deixou de ser? Quando você se tornou uma pessoa com tanta vontade, onde o perdão faz a humildade. Lá em Jeremias capítulo 9, nós fala assim, eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Pensamentos de paz, não são pensamentos de mal. Sabe o que a palavra diz? Você não precisa pensar nada a respeito. Sabe o que faz? Quando eu sei que eu pegar no igreja, quando eu vejo pessoas que pararam de congregar, são as pessoas que pararam. Pessoas que pararam de reunir em grupo, são as pessoas que pararam de ser crianças. Porque elas formaram um próprio conceito na cabeça delas, do que elas sabem de Deus, do que elas entendem de Deus, do que elas devem fazer de fato. Só que a palavra não é nós que temos esse pensamento, nós, mas Deus de paz em nós.
Então, quando eu pergunto para vocês, sabe onde nós caímos? Quando nós entramos no próprio, onde nós deixamos. Você viu as pessoas que falam assim, nossa, o plano foi para a faculdade, agora muito jovem. Porque veio uma informação na cabeça dele, ele não conseguiu segurar a fé e a dependência. Pessoas também, sem ser universitários, que às vezes já teve um bom momento, mas chegou um momento que a prática do perdão acabou, que as circunstâncias ela parou de passar adiante, mas ela confiou no próprio. A conferência do Aprim teve esse jovem, o pastor falou algo, marcou meu. Eu vou esquecer. Pessoas que são líderes, fazendo a obra de Deus, que oram a Deus perguntando para o Senhor se é da vontade de Deus. Já ouviu esse? Eu acho que é da tua vontade. Eu quero, será que é da tua vontade de continuar fazendo a obra de Deus? Irmão, é a oração boba. Porque Deus sempre ele vai falar, é sim, Fábio, continua. É sim, Carlos Eduardo, continua. Porque quando nós pensamos em perguntar isso para Deus, estamos querendo dizer para Deus que às vezes que nós estamos passando, Deus não é o Senhor. Aí às vezes nós queremos abandonar lá, deixar. Quer trazer para nós, irmãos. Deus quer fazer que a gente volte a ser criança. Que a gente volte a ser essa criança que o Senhor quer. Mas essa palavra ainda diz algo assim. Que além de a gente andar pelos próprios pensamentos nossos, quando eu quero ser grande antes da hora, quando eu não consigo mais brincar na simplicidade que Deus quer, essa foi a hora. Deixei de ser criança. E a gente está falando aqui de tudo. Então, além de assumir, de herdar o reino de Deus, Deus quer tanto que eu seja como essa criança. Ele fala até para me converter de novo. Porque os discípulos eram convertidos. Às vezes está falando assim, Alessandro está falando de converter, eu já sei Jesus. Mas converter é mudar direção, é mudar destino. É igual quando você vai tirar a habilitação, de repente a pessoa olha para você e fala, vira direito. É você mudar o caminho que você estava. Quando você estava no império das trevas, você tinha um caminho que você ia num certo tipo de lugar, você frequentava um certo tipo de ambiente, você tomava algumas coisas que você era acostumado a tomar, mas agora você veio para o reino da luz, e aí a palavra fala para você converter os caminhos que você tinha antes, e se tornar igual a criança, ser humilde igual a criança. É isso que o Senhor está pedindo de nós. Não tem mais nada que o Senhor queira de nós, para esse reino, para a gente herdar esse reino, se tornar essa criança. Se tornar pessoas que são um pouco menores. Alguma coisa que vem no meu coração, eu penso muito lá na célula, quando eu vejo servir. Eu falo assim, os irmãos da célula, todos eles, porque todas as coisas que os irmãos, às vezes traz o lanche, às vezes faz a dinâmica, melhor. E esse é o coração que Deus quer na igreja. Mas, então por que então, Alessandro? Qual que é o interesse de Deus, o quinto passo aí? Qual é o interesse de Deus, então, de nos fazer criança? Só vou citar o texto, tá? Lucas 13:34, fala do episódio onde Jesus foi lavar os pés dos discípulos. Deus, todas as vezes que eles iam comer ou sentar à mesa, eles tinham o costume de lavar as mãos e lavar os pés. Porque, como eles andavam em muita poeira, então sujava bastante. Só que teve uma hora que Jesus chegou diante dos discípulos, chegou diante de Pedro e falou, Pedro, eu quero lavar seus pés. E Pedro não aceitou que Jesus lavasse. A toalha estava disposta para todo mundo. A bacia estava disposta para todo mundo servir. Mas Jesus no texto diz assim que ainda ele deixou esse exemplo para que eles fizessem o todo, para que eles lavassem os pés do todo. Por que essa palavra está querendo dizer algo para nós? Porque chega um momento da nossa vida cristã, nós achamos que é grande demais, onde a minha posição parece estar muito, ao ponto de eu não deixar nem quem é superior a mim tocar em mim, ou eu tocar no outro. Pedro achava um absurdo Jesus ter lavado os pés. Mas aquele entendimento, irmão, naquela noite, Jesus queria trazer para eles, deveriam ser crianças. Eles tinham que voltar a brincar
Jesus deixa um exemplo muito claro de humildade para eles, para que eles possam herdar o reino dos céus. Jesus faz mais uma pergunta para Pedro, fala assim: Pedro, já que você não vai deixar eu lavar os seus pés, então você não vai herdar o meu reino. Foi bem claro no texto. Você não vai herdar nada de mim. Aí Pedro fala: não, você pode lavar a cabeça. Aí ele, irmão, sabe o que isso quer dizer? Que Deus quer de nós, quando ele fala que nós queremos ser criança, novo, ele queira que nós somos criança. O maior interesse de Deus é para que nós tornemos totalmente dependentes do favor de Deus. É só para isso. Porque se você for totalmente dependente do favor de Deus, você vai fazer coisas extraordinárias no reino. Se você voltar a ser criança, tem uma passagem aqui que nós vamos ler agora. Eu faço questão de ler. Abre sua Bíblia lá em Salmo 139. Só para aqui a passagem lá que eu falei errado. João 13, 3 ao 7. Jesus lava os pés. Tá? Essa outra, de Lucas 13, 4, é onde Jesus ele quer cuidar da igreja. Quer que a igreja seja dependente quando nós nos tornamos crianças. Ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu colocar vocês debaixo da minha casa, como a galinha faz com seus filhos. Eu quero cuidar de vocês. Então o Senhor ele tem um interesse de nos fazer como criança, para que nós sejamos totalmente dependentes dele. No primeiro versículo aí, Salmo 139, é a coisa mais linda do mundo. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já conheces inteiramente. Tu me cercas por detrás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, e tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar extremamente no mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao redor, verei que nas trevas são escuras para ti, e a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Glória a Deus. O maior interesse, irmão, que Deus quer na sua vida que você se torne uma criança, é para que Ele possa guiar todos os seus passos. Quem aqui dos irmãos tem criança de 2, 3 anos aqui? Quantos filhos de vocês estão com fome de madrugada ou choram? Querem ser trocados? Alguns dos filhos de vocês vão sozinhos, pegam as fraldas e trocam sozinhos? Troca, irmão. Quando ele está com fome, eles vão lá no micro-ondas e fazem a mamadeira dele. Porque são crianças. Crianças são dependentes. Crianças são totalmente dependentes dos pais. O Senhor é seu pai. O Senhor é aquela pessoa que você mais ama. Então por que o Senhor não tem cuidado de tudo que é seu? Porque tem algumas áreas da sua vida ainda que você diz para o Senhor: Senhor, fica um pouco de fora aqui que eu vou tentar resolver na minha força. Quando tudo dá errado, nós convidamos o Senhor para poder vir. É muito melhor nós termos um coração de criança, onde o Senhor pode cuidar do seu casamento, onde o Senhor pode cuidar do seu trabalho, onde o Senhor pode cuidar da sua vida espiritual. Deus quer convidar a igreja a viver dependente dele, de viver inteiramente dependente. Não tem lugar onde você possa se esconder nessa noite, ou essa madrugada, se às vezes a depressão chegar no seu quarto, que o Senhor não vai estar te olhando. Não vai ter lugar onde o choro que você engole seco, o Senhor não vai estar enxergando. Não vai ter lugar tão escuro, onde o Senhor não possa enxergar, no meio das trevas, para poder salvar os filhos que Ele ama. O Senhor ama você. E o interesse de Deus na sua vida é que você volte a ser uma criança inocente, onde você volte a brincar com as coisas que Deus preparou no reino dele para você. Eu sei que o mundo tem tentado entupir seu coração com um monte de teologia errada, com um monte de ensinamento errado, mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade, convida a igreja nessa noite
a viver uma vida dependente do Espírito Santo de Deus, onde seu coração não vai ser contaminado mais pelo autoritarismo que o mundo tem, pela meritocracia que o mundo ensina, mas você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, onde você vai herdar as promessas do Senhor, onde você vai herdar a vida do Senhor. No dia do juízo final, Deus vai olhar para você e vai dizer: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. As coisas que o mundo ofereceu para você, você se desviou todas delas. No mundo, às vezes você pareceu uma pessoa muito boba. Às vezes no mundo você pareceu ser muito inocente. Mas vem cá, filho amado, eu quero te mostrar as coisas maravilhosas que eu tenho para você. Que onde eu estou, onde eu moro não tem mais choro, onde eu estou não tem mais fome, onde eu estou não tem mais tristeza. Nada pode alcançar os filhos de Deus que vão herdar a promessa por causa do Espírito Santo que está dentro de nós, irmãos. O Espírito Santo está dentro da igreja. Deus quer fazer você um homem ou uma mulher que se torne a ser uma criança de novo hoje. A ideia de Deus essa noite para nós é você reconhecer onde você deixou de ser criança, onde você deixou de ser inocente, onde seu coração se tornou malicioso, onde você começou a ter preguiça de fazer as coisas do reino de Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Volte a ser uma criança nessa noite, irmão. Volte a ser uma criança. Volte a ser do jeito que Deus quer. Você vai herdar as promessas do Senhor. Coloca a mão no seu coração.